Três estratégias para você que precisa lidar melhor com o sentimento de frustração. O sentimento de frustração é importante a gente aprender a tolerá-lo e aprender a lidar melhor com ele, contornar, na verdade, as situações causadoras de frustração, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a vida profissional e até mesmo em relacionamentos, seja relacionamento familiar, de amizade, relacionamento afetivo. As situações do nosso cotidiano frequentemente nos frustram. Frequentemente nós temos que reorganizar os nossos planejamentos, as nossas expectativas e conviver com o sentimento de frustração. E é uma experiência sempre muito angustiante, sempre muito desconfortável, assim, porque óbvio, a frustração é a gente tendo que lidar com uma expectativa não atendida, com um desejo não atendido. Isso nunca causa emoções agradáveis pra gente. Mas a boa notícia é que existem formas de amenizar o desconforto causado pela frustração. E aqui vão então três estratégias simples que você já pode utilizar para lidar melhor com esse sentimento. A primeira estratégia, ela é usada não só para lidar com a frustração, mas também com pensamentos muito catastróficos, pensamentos de preocupação em geral, pensamentos que estão associados com a ansiedade. Quando a pessoa está tendo um pensamento catastrófico, o pensamento catastrófico cria uma visão muito pessimista do futuro, faz a pessoa imaginar o futuro de forma sempre muito negativa. Então, ao pensar algo catastrófico, ao acreditar num pensamento muito catastrófico, a pessoa começa a sentir muita ansiedade, muito medo, muita insegurança. Uma das formas de encarar isso, de fazer a reestruturação cognitiva, de corrigir esse pensamento, é a gente primeiro aceitando como se aquele pensamento já fosse uma verdade, já tivesse concretizado, e olhando para aquele problema que estaria ali na nossa frente, a gente encara, a gente desenvolve a nossa resiliência, o nosso enfrentamento, tentando corrigir aquele problema, tentando amenizar aquele problema. A frustração também tem um pouco desse sentimento. Bom, eu me frustrei com a minha carreira, eu me frustrei em um relacionamento, eu recebi uma crítica. Eu sinto uma experiência negativa não só porque eu recebi a crítica, mas porque o meu cérebro começa a fantasiar, começa a criar um cenário. Bom, a pessoa está me criticando, então ela não gosta mais de mim, então eu perdi a aprovação dela, então eu estou abandonado, então, ou no trabalho, recebi um feedback negativo do meu chefe, recebi uma crítica, então diante desse apontamento aqui agora, a minha carreira está arruinada, eu não vou ser promovido, eu vou ser demitido, eu vou perder meus direitos. Então, quando a gente imagina que o pior cenário já pode ter acontecido e se prepara para enfrentá-lo, para lidar com ele, então a gente consegue amenizar um pouco da experiência negativa do sentimento de frustração. Então, esse já é o primeiro ponto. A segunda estratégia, ainda no campo da cognição, é a gente tentar dar um significado diferente, né, para o sentimento da frustração. Então, veja, um primeiro momento é comum que diante da frustração a pessoa cria uma fantasia, cria pensamentos, cria um cenário muito ruim, muito negativo, por conta de uma distorção, por conta de distorcer aquela frustração de forma muito catastrófica, muito dramática, muito fantasiosa. Num segundo momento é possível, né, uma outra opção, uma outra forma de lidar com a frustração, é possível que a pessoa ative diante da frustração um sentimento muito negativo, também muito rígido, de cobrança, como se ela fosse totalmente responsável por aquilo. Bom, se o meu chefe está me criticando, se eu estou recebendo um feedback negativo, ou enfim, se a pessoa não fez aquilo que eu queria e tudo, se eu me frustrei, portanto, em um relacionamento afetivo, né, ou de amizade, qualquer que seja aqui a dinâmica, a pessoa atribui um valor muito intenso, muito rígido e muito significativo para isso. Então a gente tenta substituir isso por outro valor. Tá, mas tudo bem. Vamos supor então que o meu chefe tenha me criticado, esteja me dando esse feedback, porque ele não gosta ou da minha pessoa ou não gosta do meu trabalho. Tá, mas o que eu posso fazer a respeito? Será que isso que faz o meu chefe gostar mais ou menos de mim é algo modificável? É algo que eu possa treinar? É algo que eu estou a fim de mudar, por assim dizer? E se eu não quiser mudar ou se eu não conseguir mudar isso, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então a gente vai corrigindo esses pensamentos que alimentam a fantasia e também vai dando um significado diferente. Bom, eu interpreto num primeiro momento a frustração no relacionamento, por exemplo, como uma demonstração de falta de amor e a culpa é minha porque eu sou uma pessoa defeituosa, eu sou uma pessoa que não é capaz de ser amada e tudo. Essa é uma forma de interpretar. Uma outra possibilidade é eu olhar para esse mesmo problema
e tentar pensar de outra forma. Bom, em qualquer relação humana, pessoas são diferentes, pessoas, por serem diferentes, terão visões diferentes, podem ter pensamentos, opiniões, expectativas diferentes, e ao entrar em contato com onde se encontram as duas expectativas, uma das duas poderá ficar frustrada. E isso talvez seja natural. Então, não necessariamente aqui eu estou diante de um problema muito grave. Então, a gente pode tentar lidar com isso. Bom, eu estou frustrado com a minha performance no trabalho. Tá, mas qual é o problema? Se por acaso hoje eu não estou à altura dessa vaga, desse cargo que eu fui promovido, que eu estou ocupando aqui na empresa, o que eu posso fazer a respeito? Aí, novamente, isso que me faz não me ajustar aqui é treinável ou não? É modificável ou não? Eu quero modificar ou não? Então, o que significaria, pensando na minha vida com algo maior, assim, se por acaso nesse momento eu não me sair bem nessa empresa, nesse emprego, eu tiver que voltar, tiver que trocar de área, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então a frustração, ela é esse sentimento, assim, ela causa essa experiência de lidar com perdas, com abandono, com rejeição, com fracasso e tudo, mas a gente pode dar um novo significado a ela. E por fim, o terceiro ponto, eu já falei sobre essa característica aqui em outro momento, mas tudo que envolve, assim, o sentimento de segurança, de autoeficácia, até mesmo de autoestima e de autoconfiança, a gente fala muito da necessidade emocional de autonomia e independência. Por quê? Quanto mais eu me sinto capaz de mudar a minha vida, quanto mais eu assumo a minha autorresponsabilidade, quanto mais eu fortaleço a minha autodisciplina, mais eu me sinto capaz. E me sentindo capaz, então, de enfrentar o mundo, de enfrentar os problemas, de lidar com as adversidades, de encarar as coisas como são, de aceitar a natureza das coisas, menos eu me sinto ameaçado por qualquer coisa que saia do meu controle. Então, a frustração, muitas vezes, vem do sentimento de angústia que a pessoa vivencia quando se dá conta de não ter o controle sobre tudo. E a gente pode, então, usar a autorresponsabilidade da pessoa e fortalecer a autonomia e a independência para a pessoa perceber, então, para a pessoa aceitar que mesmo não estando no controle de tudo o tempo todo, não significa que ela esteja muito vulnerável. Então, é algo treinável, é algo que a gente pode fazer, então, para amenizar o desconforto da frustração. Como sempre, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o interesse de vocês por temas como esse. Mas eu quero recomendar, então, para quem não assistiu ainda, para quem tem alguma demanda de relacionamento, vou recomendar esse vídeo que vai ficar aqui ao lado, para vocês assistirem depois sobre questões importantes para ajustar a qualidade de um relacionamento afetivo. Fica aqui a minha recomendação e vou deixar também outros vídeos aqui para vocês assistirem, desde um vídeo mais recente, onde eu falei sobre a premiação da Fernanda Torres e como que isso tem a ver com a polarização política que a gente vive atualmente, e também esse outro vídeo que vai ficar ao lado sobre características do transtorno de personalidade narcisista e borderline. Recomendo que assistam todos, claro, mas aí, a depender do interesse de vocês, eu acho que para quem tem demandas, né, envolvendo relacionamento, esse de relacionamento é mais importante, e para quem tem interesse sobre transtorno de personalidade, obviamente, esse sobre narcisista e borderline é bem importante também. Então, aguardo aqui os comentários de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.